Vygotsky, ele tem um livro que fala sobre a linguagem e o pensamento. Nesse livro é demonstrado a forma como a linguagem ela é uma ferramenta que, apesar de ser independente do pensamento, é uma ferramenta utilizada pelo próprio pensamento para se externar. Então ele põe do em jogo e em xeque duas correlações entre um discurso interno, onde o pensamento ele é o formador do discurso, e o discurso externo, que é a forma de se expressar pela linguagem. Mas uma coisa muito interessante sobre os estudos da área da linguística, principalmente da pragmática, é Marcuse. O autor ele fala sobre uma das questões sobre os gêneros textuais. E sobre os gêneros textuais, uma das coisas mais importantes que há nos gêneros textuais são os suportes. Por que os suportes, afinal de contas? Porque é através do suporte que nós iremos indicar questões como o público-alvo a se receber a mensagem, a forma que a mensagem vai ser direcionada, até mesmo a ludicidade de uma mensagem. Por exemplo, eu quero falar sobre uma história específica, por exemplo, de Fausto. Eu posso pegar a história de Fausto, né, e colocar em um livro, sem desenhos, etc. Isso é direcionado a determinado público. Se eu começo a colocar no livro desenhos que ajudam a assimilar a história, eu provavelmente vou começar a relacionar com um público mais de faixa etária menor, provavelmente um público juvenil. Se eu pego a mesma história de Fausto, redesenho ela de certa forma para poder colocar imagens como quadrinhos ou como um livro de história, onde cada página apresentará trechos em desenho dessa história, eu já estou utilizando outro tipo de recurso dentro do mesmo suporte, que é o livro, para direcionar a um outro público. Aí eu pergunto, o livro que não tem imagens que indiquem a forma, o cenário da história, o livro que tem algumas imagens e o livro que é repleto de imagens que caracterizam a história, eles são o mesmo suporte? A resposta é um pouquinho complexa, porque eu posso avaliar de duas maneiras que são possíveis e plausíveis. Eu posso considerar que são realmente o mesmo suporte, um livro de história, porém com públicos distintos. Mas eu também posso falar que são suportes diferentes, porque a forma deles é completamente diversa. Um conta com diversos cenários desenhados, outro com nenhum cenário desenhado e outro com pouco cenário desenhado, apenas para poder auxiliar a formação da história na mente de seu leitor. E é complicado falar sobre os gêneros textuais nessa perspectiva de suporte, porque o suporte ele tem uma constância muito grande de alteração, principalmente na atualidade, com as novas tecnologias da informação que aparecem. Então, por exemplo, o WhatsApp, que até então era um suporte comunicacional informal, se tornou uma ferramenta de trabalho, ainda considerada em diversos meios informal, mas chega-se a utilizá-lo mais que o próprio e-mail. Enquanto isso, o e-mail continua sendo considerado uma ferramenta de suporte às mensagens, à linguagem,
muito mais formal, de um caráter mais formalista. E isso você desenha o que é o não suporte. Um muro pode ser um suporte. Então, quando alguém desenha, quando alguém coloca um cartaz, o cartaz é um suporte, mas quando eu coloco preso, pregado a um muro, o muro se torna um suporte para essa mensagem. Então, quando eu coloco a placa vende-se casa, ou vende-se esta casa, seja lá o que for, e eu coloco em um outdoor, é uma forma comunicacional distinta dessa mesma informação através dessa placa colada em um muro. Pode ser que sim, pode ser que não. Devemos, na verdade, avaliar essas questões. Então, sem dúvidas alguma, as questões que envolvem os suportes, as definições, suas estruturas, é um campo ainda que há muito que se debater, se detalhar e, principalmente, não é, se estudar e pesquisar.